Jevlin tem 34 anos e há 15 é cadeirante. Bom, eu sofri meu acidente no ano 2000, né? Ali na 3100, onde uma moto me atropelou e eu tive uma lesão na coluna que eu fiquei cadeirante. Aí, quando falo que o raio cai 2 vezes, caiu em 2008, que eu sofri outro acidente, que eu fui atropelada na 4ª Avenida, em cima da faixa de pedestre. Daí eu tive uma lesão no meu braço também. Minhas dificuldades foram naquele período ali que eu estava, e ainda eu sofro até hoje pela questão das limitações que eu tenho no meu punho, decorrente do acidente, né? E para a atleta de atletismo, os desafios não são apenas no esporte. A cada dia ela enfrenta um novo desafio. E para mostrar um pouco da rotina de Jevlin, acompanhamos a atleta em um passeio pelas ruas de Balneário Camboriú. E para quem pensa que é fácil, se engana. Ao estacionar na 4ª Avenida, com seu veículo adaptado, surge a primeira dificuldade. Aqui, a vaga deveria ser um pouco maior, como esta, por exemplo, para garantir a segurança do motorista. Além disso, há diversos outros problemas quando se fala em acessibilidade. Vai estacionar o carro, aí tem os canteiros na 4ª Avenida, na 3ª Avenida, né? Que assim, os canteiros que estão do lado direito, quando a gente vai estacionar o carro, eu não tenho um espaço maior para eu abrir a porta do meu carro, para eu montar a minha cadeira de rodas para poder sair. Aconteceu uma situação que eu postei uma foto, né, na rede social, no Facebook, que eu estava tentando estacionar o meu carro e deu em cima com o canteiro, não tinha um espaço suficiente. Aí o que eu fiz? Eu estacionei de forma irregular e liguei o pisca. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que viesse alguém me abordar e falar assim, você está errada, mas e daí? A cidade não dá um suporte necessário para a gente estacionar da forma correta. Sendo que às vezes a gente roda a cidade inteira e não tem uma vaga para uma pessoa com deficiência. Às vezes tem a vaga, uma pessoa usa essa vaga, né? Não tem o cartão obrigatório, não tem uma identificação. Então falta um pouco assim de conscientização das pessoas que legislam, né? Para poder estar ajudando a gente nessa forma. Na verdade, assim, não é ajudando, né? Porque existe uma lei para isso, então a gente tem uma forma que a gente pode cobrar. Jevlin também reclama das calçadas que não estão no padrão de acordo com a norma estabelecida por lei. Aqui é praticamente impossível seguir adiante. A maior dificuldade é a questão das guias, né? Ela tem que ter uma angulação específica e um comprimento também. Então as guias, hoje em Balneário, às vezes terminam na frente de bueiros. Quando a gente está descendo, é muito íngreme, né? Então acaba que a gente deslocar a cadeira de rodas, acaba que a cadeira, as rodas da frente, que a gente tem uma rodinha da frente na cadeira que ela direciona. E às vezes ela entra nesse bueiro. Então por ela entrar nesse bueiro, ela acaba arremessando a gente para frente. Então assim, muitas vezes eu já caí, né? E daí às vezes eu opto por vir pela rua, porque às vezes aquela guia está tão perigosa que essa questão de eu cair. Eu tenho um pouquinho de mobilidade pela minha lesão ser um pouco mais baixa. Então, assim, eu consigo hoje empinar minha cadeira e sair de um buraco, vamos dizer assim, na frente de uma guia. Mas tem uma pessoa que, de repente, é tetraplégica, né? Ou um idoso, ou até mesmo uma pessoa que, né, usa muleta, que vai ter dificuldade de atravessar no mesmo local. Então, se obedecesse as regras, as normatizações que existem em lei, que é a NBR 9050, uma normatização brasileira. Se o pessoal obedecesse isso, talvez não precisasse a gente estar reclamando, né? E assim como Jevlin, muitas outras pessoas possuem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Em análise no Congresso Nacional há 14 anos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. A proposta do Senado tramita em conjunto com outros 300 projetos sobre o tema. Entre as sugestões que foram enviadas também pela população, estão a criação do Auxílio Inclusão, uma renda extra a ser paga para a pessoa com deficiência, incluída no mercado de trabalho. A prioridade na tramitação de processos judiciais, programas específicos de educação profissionalizante e a tipificação de crimes contra pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê ainda a alteração do Estatuto das Cidades, que determina que será de responsabilidade das prefeituras e não do proprietário do imóvel a manutenção das calçadas em boas condições de circulação. Atualmente, o Ministério Público promove a campanha pela acessibilidade total.
para provocar os tribunais de contas a verificar se as atuais normas de acessibilidade estão sendo cumpridas pelos gestores. A seguir, mais informações sobre a questão acessibilidade em Balneário Camboriú. O BC volta já. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? É um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Estamos de volta. Atualmente, 23% da população brasileira tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Henrique tem 33 anos e aos 24 sofreu um acidente de trabalho. Eu costumo dizer que eu trabalhava na roça, eu trabalhava com gado de corte e num dia fazendo silagem, triturando cana para fazer a comida desse gado, eu tropecei do lado da máquina e pisei nas canas que a máquina estava puxando. Na hora que eu pisei na cana, a cana me deu uma rasteira e o pé foi direto na boca da máquina e ela puxou para dentro junto com as canas e triturou meu pé junto com as canas. Aí, daquele momento, fui atendido, fui para o hospital, tive mais ou menos umas 2 horas até conseguir chegar no hospital, que, por estar no meio da fazenda, longe de recurso e tudo. E chegando no hospital, eu já havia sofrido a amputação, né? Porque foi triturado na hora, a amputação foi feita na hora, o que perdeu foi moído junto com a cana. E aí eles reconstituíram o que deu para fazer no hospital e dali para frente minha vida mudou, eu costumo dizer que minha vida mudou para melhor. Mas assim, porque eu tento ver sempre só o lado positivo das coisas, porque dificuldade todo mundo enfrenta na vida. Alguns com algumas dificuldades mais, outros com menos. As minhas dificuldades aumentaram, mas eu tô vivo. Para Henrique, que perdeu a perna direita e hoje utiliza uma prótese, é preciso tomar alguns cuidados ao caminhar pelas ruas de Balneário Camboriú, até porque o jovem atleta não quer sofrer outro acidente. O que me complica bastante são as calçadas que são desniveladas. Quando eu tô com o meu lado esquerdo para o lado baixo da escada, eu quase não consigo andar numa calçada assim, eu evito andar, eu vou pro meio da rua porque não tem condições, eu vou tropeçar a todo momento, porque eu não consigo fazer o movimento erguer o suficiente minha prótese para poder fazer o movimento. Se eu fizer isso, também a minha caminhada vai ser muito mais demorada. Se eu fizer todo esse movimento para poder tirar, desviando no caso do chão, eu vou ter que desviar o meu pé do chão para eu não tropeçar, né? Porque ele vai estar mais alto do que o meu outro pé. Então, a minha maior dificuldade para me locomover dentro da cidade são as calçadas niveladas. Já aconteceu, já tive casos, aqui em Balneário, algumas vezes eu tropeçar, cair e tal. Para mim, a maior dificuldade, no meu caso mesmo, são as calçadas. Em Balneário Camboriú, a Secretaria de Planejamento informou que a responsabilidade em manter as calçadas de acordo com o padrão exigido por lei é de competência do morador ou proprietário do estabelecimento. Mas, apesar das inúmeras dificuldades encontradas por pessoas como Jevlin e Henrique, ao se locomoverem em ruas da cidade, eles são exemplos de superação. E o esporte tem papel fundamental nessa história de vida. Eu já praticava antes quando eu caminhava, né? E a partir do momento que eu tive a minha deficiência, foi 7 anos depois que eu conheci o esporte. Eu conheci o esporte através de uma associação aqui de Balneário Camboriú e a minha vida foi outra. Tanto que, assim, eu sou muito ativa o esporte, para mim, nossa, na realidade, assim, o que eu ganhei bastante com o esporte foi a minha independência,
né, de eu conseguir realizar tais coisas que eu não conseguia depois que eu fiquei deficiente e conseguir fazer. Então, nossa, esporte para mim é tudo. Já por ter sido atleta antes, eu tento sempre cada vez melhorar, buscar o melhor de mim para poder estar evoluindo. Que na cadeira, como eu jogo na cadeira de rodas, eu nunca tinha sido cadeirante antes, até mesmo depois da minha lesão eu cheguei a usar a cadeira, mas não tive uma vivência diária na cadeira. Aí eu ainda estou aprendendo a jogar, eu costumo falar, porque eu ainda tem muita coisa na cadeira de rodas que eu sei que dá para ser feita, mas eu não sei como é que se faz, entendeu? Aí eu estou tentando buscar sempre cada vez melhorar, aprendendo com os meus colegas e com os técnicos, para poder sempre melhorar e correr atrás aí, tentar esse ano ficar entre os 3 melhores do país aí, da nossa equipe aqui de Balneário, ficar entre as 3 melhores do país. Temos potencial para isso, a gente tem que correr atrás.